Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, uma palavra de Deus aos nossos corações. E eu quero fazer uma pergunta a você. Você tem compreensão da tamanha relevância que a sua existência aqui na Terra tem para com todos aqueles que aqui habitam? Você já parou para pensar nisso? Quero compartilhar com você um texto que o Senhor ministrou agora há pouco em meu coração, enquanto eu fazia uma leitura aqui da Palavra de Deus. Estou estudando por esses dias a carta de Paulo aos Romanos, e aqui no capítulo 8, o Senhor fez me saltar aos olhos um versículo, e assim está escrito, Romanos 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando eu li esse texto, e já li muitas e muitas vezes a carta de Paulo aos Romanos, mas dessa vez chamou muito forte a atenção. E eu quero falar sobre o tema que eu iniciei indagando com essa pergunta. Você tem noção da tamanha importância que você tem aqui nessa terra? O apóstolo Paulo, falando aos Romanos aqui, ele traz uma exposição acerca do fim dos tempos, da escatologia, da manifestação do próprio Senhor e como seria e tudo mais, falando sobre uma glória futura, vindoura. Então, esse texto, primeiramente, falando de forma teológica, ele vai falar sobre a escatologia bíblica, o final dos tempos. Mas, quando nós olhamos para este versículo específico, parece que ele está desconectado de todo o restante dos textos aqui escritos, principalmente nesta epígrafe aqui, que vai do 18 até o 24. Esse texto fala que a criação, que tudo aquilo que de alguma forma foi criado, aguarda através de uma ardente expectativa. Em outras versões está falando que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Veja só que poderoso. Portanto, às vezes nós pensamos que a nossa vida é somente correr atrás das coisas que de alguma forma nós imaginamos ou temos como planos, sonhos ou objetivos. E não está errado vivermos com essas motivações no nosso coração, contanto que elas não sejam as únicas. Entenda que existe algo em nosso redor, em nossa volta, que aguarda um posicionamento específico das nossas vidas. E esse posicionamento específico não fala somente sobre as coisas aqui terrenas, mas fala sobre as coisas espirituais e principalmente sobre a eternidade. A palavra de Deus nessa manhã está nos lembrando que existe um mundo ao nosso redor que está aguardando a nossa manifestação, para que através da nossa manifestação a eternidade ela seja proclamada. E já entrando no contexto desse texto aqui, desses versículos que eu falei para você que está contido nessa epígrafe. Veja só que poderoso. Se nós tivermos a compreensão da tamanha importância que nós temos aqui nesta terra, neste mundo, para as pessoas que nos servem e para toda a criação de uma forma geral, você pode ter certeza que o nosso posicionamento, invariavelmente, ele vai passar por uma transformação. Eu quero lembrar você aqui que não foi para cumprir algo aqui na Terra, você não tem um propósito propriamente dito. Eu tenho até um livro com esse título, Você Não Tem um Propósito. Não foi para cumprir algo aqui nessa Terra, mas foi justamente por existir um propósito antes mesmo do teu nascimento, foi que você nasceu, que nós nascemos. Foi no dia exato que você nasceu, foi na cidade exata que você veio à existência, foi na família exata que Deus permitiu que você nascesse, porque haveria de se cumprir um propósito que não conecta somente com as nossas vidas, nem tampouco com as coisas somente passageiras, mas fala sobre a eternidade, sobre aquilo que Deus instalou dentro dos nossos corações. Nós observamos a Bíblia falando que Deus criou todas as coisas e colocou a eternidade no coração do homem, lá em Eclesiastes. Então é maravilhoso quando nós vemos isso, porque nós carregamos aquilo que é eterno. Portanto, se nós não nos concentrarmos em destilar, talvez, esta eternidade, disseminar ela, proclamar ela, pode ser que essa mesma eternidade possa fazer com que nós nos afastemos daquilo que Deus propriamente colocou nos nossos corações. Eu quero lembrar você aqui que no local em que você está inserido, no trabalho em que você está exercendo hoje de forma secular, a família que você vive, os amigos que você tem, a maneira com que você se comunica, com que você fala, isso está ligado diretamente com o propósito que o Senhor tem para a sua vida, para este tempo e para esta geração. Porque existem pessoas ao nosso redor, existe toda a criação, a estrutura da criação que o próprio Deus estipulou sobre as nossas vidas e nossa volta, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Por isso eu quero encorajar você nessa manhã, em você compreender verdadeiramente a sua identidade como filho, se você realmente reconhece Deus como teu Pai, que você tem o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, e isso te conecta através da paternidade. Eu quero encorajar você a estar manifestando aquilo que o Senhor deseja que seja manifesto. Que você continue sim tendo seus sonhos, seus planos, seus projetos, pensando sim em ter uma vida boa e confortável aqui na Terra, mas que isso não sobreponha aquilo que é eterno. A Bíblia diz que quando nós olhamos para aquilo que se vê, nós olhamos para aquilo que é passageiro, mas quando nós olhamos para aquilo que não se enxerga, falando do mundo espiritual, nós estaremos observando aquilo que é eterno. E o meu convite para você nessa manhã é observar aquilo que nós não podemos tocar, mas aquilo que nós possivelmente, através das nossas decisões, das nossas ações, iremos proclamar o Senhor e, sem dúvida alguma, também declararmos e proclamarmos a eternidade sobre aqueles que estão em nossa volta, no ambiente em que nós vivemos. Lembre-se, tem alguém esperando neste dia de hoje você se posicionar como verdadeiro filho de Deus, para que em nome do Senhor Jesus você possa não
não somente ser abençoado pelo Pai, mas se tornar um canal de bênção. Veja que maravilhoso. Deus poderia fazer através de anjos, poderia com um estalar de dedos resolver todas as coisas aqui na Terra, mas Ele decide nos convocar e nos fazer participantes daquilo que Ele está realizando. Pensa nisso, viu? Hoje é um excelente dia para você se posicionar como um verdadeiro filho de Deus. Vamos orar? Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, reunidos diante da Tua presença, diante do Teu altar de graça, de bondade, de misericórdia, Senhor. O Senhor, nessa manhã, nos permitiu falar sobre um posicionamento que nós, como filhos de Deus, devemos ter, porque a criação, tudo aquilo que nos rodeia, está esperando essa manifestação. Por isso, nós queremos pedir para que o Senhor nos motive, Senhor, que o Senhor nos convença, que o Senhor nos confronte, por que não, que o Senhor nos ensine, Senhor, a fazer justamente aquilo que o Senhor deseja ser feito. Por tantas vezes nós nos concentramos em fazer somente aquilo que é a nossa vontade, mas nessa manhã nós queremos pedir ajuda do nosso amigo Espírito Santo, para que Ele esteja nos convencendo, nos convidando a viver as novas oportunidades, não somente físicas, mas agora eternas e espirituais, que assim o Senhor nos, de alguma forma, nos tem como direcionamento, ou aquilo que o Senhor tem como confiança sobre as nossas vidas. Paizinho, é isso que nós pedimos nessa manhã, que eu e os meus irmãos que estão aqui recebendo esta mensagem, Senhor, que nós possamos receber da parte do Senhor e nós possamos assim manifestar a nossa filiação no Senhor, proclamar a nossa paternidade, sermos um canal de bênção para essa geração, no local que nós nascemos, no local que nós vivemos. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que hoje, em nome do Senhor Jesus, você possa se posicionar verdadeiramente como um filho de Deus. Que o Senhor te abençoe.